Olá, pessoal! Na nossa aula anterior, nós estudamos sobre a origem da educação física. E hoje estaremos vendo a evolução histórica da educação física. Eu vou deixar aqui embaixo o link da aula passada para que vocês possam ver e compreender melhor a aula de hoje, certo? Então, vamos ao vídeo. Bom, como vimos na aula anterior, a educação física surgiu, a atividade física, a prática de atividade física surgiu a partir da cultura indígena. Após isso, a primeira forma de atividade física que vemos foi importada através dos escravos. Quando os escravos chegaram em nosso país, eles implementaram aqui uma arte que denomina-se até hoje de capoeira. Então a capoeira foi a primeira atividade física que foi utilizada em nosso país, que é uma atividade que misturava e mistura até hoje dança, música e muita criatividade. Então foi dessa forma que se iniciou uma prática de atividade física no país através dos escravos trazidos da África. No Brasil Império foram quando surgiram os primeiros tratados sobre educação física. Em 1823, foi elaborado pelo português Joaquim Antônio Servo o Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos. Nesse tratado, salientava que a educação física englobava a cultura do corpo e a cultura espiritual. Então ela era dividida em dois ramos. A prática de atividades para desenvolver o físico do ser humano e prática de atividades para desenvolver o ser humano mentalmente. E nesse tratado também relatava que os estudos morais e a prática de educação física deveriam andar lado a lado. E em 1851, com a reforma Couto-Ferraz, teve-se início a prática de atividade física nas escolas, mas não com o nome que conhecemos hoje, com a disciplina de educação física. Naquela época, se iniciou a prática de atividade física nas escolas com o nome de ginástica. Então, a disciplina era ginástica, onde se praticava atividade física, da mesma forma do tratado anterior, para desenvolver o corpo fisicamente e desenvolver o ser humano mentalmente também. Mas, somente em 1882, com uma reforma nos meios de ensino feito por Rui Barbosa, que a ginástica ganhou uma proporção que não tinha antes nas escolas, onde ele cita que alguns países desenvolvidos tinham a prática de ginástica, de atividades físicas, mais desenvolvidas nas escolas do que no Brasil. Então ele elaborou alguns planos para intensificar a forma de praticar a disciplina até então chamada ginástica nas escolas, pois ele achava indispensável essa disciplina na formação dos jovens daquela época. Então, a partir de 1920, quando se teve início o Brasil República, foi feita uma reformulação da educação brasileira. E a partir daí se tornou obrigatório, que até então não era obrigatório, se tornou obrigatório a ginástica, a disciplina de ginástica em todas as escolas brasileiras. E começou também a serem criadas várias escolas de educação física, que tinham como objetivo formar soldados. E a educação física na escola seguiu dessa forma até o esporte começar a ganhar uma visibilidade nacional. Até o momento, a educação física na escola era vista apenas, era utilizada somente de forma prática, não tinham aulas teóricas. Então, com a visibilidade que o esporte passa a ter, todas as escolas queriam formar atletas. Então foi a partir daí que surgiu a educação física voltada mais para o esporte, para a formação de atletas. E somente por volta de 2010
que se tornou obrigatório, realmente obrigatório, as aulas teóricas na disciplina de Educação Física Escolar. Então, esse foi um resumo de como foi a evolução da educação física, desde a sua origem na pré-história até os anos atuais. Em uma próxima aula, estaremos vendo como é a educação física atualmente, porque a educação física ela evoluiu da mesma forma que a sociedade veio evoluindo, conforme as necessidades da sociedade, a educação física foi se adaptando. Então, em uma próxima aula, veremos a educação física atualmente. Tchau, um abraço para vocês.